A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. O programa... Por trás de todo mal, há sempre uma ação direta ou indireta de espíritos enganadores. A fé é a moeda do reino de Deus. Você só receberá bênçãos do reino se depositar a fé. A libertação começa quando os espíritos enganadores saem da mente da pessoa, mas ela só se conclui quando a palavra de Deus entra nessa mente. Um programa focado nas revelações da palavra de Deus. Vícios têm cura. Em João 8:36, nós lemos: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este versículo nos revela que a libertação plena e verdadeira só é possível se o nome de Jesus e a sua palavra libertar. E não há impedimentos para a libertação através de Jesus. Concluímos então que vícios têm cura, através do nome e da palavra de Jesus. Mas o que são vícios? Vício é um consumo repetitivo e compulsivo de algo prejudicial à saúde mental e à saúde do corpo. É uma doença da mente que leva à dependência de consumo ou à prática de algo prejudicial, ou seja, o viciado não controla a sua mente. Quais são as causas dos vícios? O vício de drogas, álcool, cigarro, prostituição, pornografia e outros mais são causados pela ação de um espírito que domina a mente e controla a vontade permanente ou momentaneamente da pessoa. Como é feita a cura do vício? A cura do vício se inicia com a saída desse espírito, através da oração, através de ordem, através de expulsão em nome de Jesus, que ele saia. Por exemplo, eu ordeno em nome de Jesus, espírito do vício, saia dessa mente já. Esta oração, essa determinação deve ser repetida sempre, todos os dias, a toda hora, até a libertação total. Como se conclui a cura? A libertação, a cura do vício só é plena e definitiva quando a mente de onde o espírito foi expulso for revestida, blindada e preenchida com os ensinamentos de Jesus nos 4 evangelhos, com a palavra de Deus. Se não houver uma blindagem da mente com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus, o tal espírito ele pode voltar, trazendo as recaídas. Em Lucas 11, de 24 a 26, nos revela que quando o espírito imundo sai da mente de alguém, ele tenta voltar. E se a mente estiver vazia, ele volta com reforço. Mais 7 outros espíritos. E a situação da pessoa fica pior do que a anterior. Como agir para a cura dos vícios? Todos os dias, a todas as horas, todas as vezes que for tentado e compelido a usar drogas ou o objeto do vício, orar. Espírito do vício, em nome de Jesus, saia da minha mente agora. Repetir esta ordem até a vontade, até a fissura passar. E depois, leia passagens de cura, de libertação que estão nos 4 evangelhos. Ouça a pregação da palavra de Deus. Vá a igrejas pentecostais. Ouça as mensagens do nosso site www.deuseapalavra.com.br. A mente deve ser preenchida, deve ser revestida, deve ser blindada com a palavra de Deus. Não pare de expulsar o espírito do vício e não perca oportunidades de ler, ouvir, crer e praticar a palavra de Deus, principalmente os 4 evangelhos. Como saber quem está liberto, quem está curado do vício? A pessoa liberta passa a ter nojo, a ter asco das drogas, do cheiro do álcool, do cheiro do cigarro, e se tentar usar, passará até mal, e não terá o falso prazer. Vícios têm cura. Persevere nos ensinamentos apresentados, constate o resultado e testemunhe para a glória do Senhor.
Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Ele quem te sustenta, que te encoraja. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, levante suas mãos e declare: sei, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 17. E diz assim: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes. Vamos parar aqui. O Senhor, ele queria conversar com os discípulos, porque ele queria falar algo muito sério com os discípulos. Então o que ele fez? Ele chamou à parte. Quando nós devemos fazer a mesma coisa, quando há um assunto sério para se falar, ou uma notícia, alguma coisa, nós devemos saber para quem nós vamos passar essa notícia, dar um ensinamento, instruir alguém, saber se essa pessoa está prestando atenção em você. Saber o que você está falando. O Senhor Jesus aqui, ele chamou à parte os 12 dele, que ele queria falar o que iria acontecer com ele, chamou à parte os 12. Então, toda vez, irmãos, que nós vamos falar, instruir alguém, você vai chamar essa pessoa, converse com essa pessoa, vê se ela está prestando atenção. Porque às vezes a gente simplesmente fala: ah, você ouviu? Ouviu. Ouvir, escutar, todo mundo ouve, escuta, mas talvez não tenha nem entendido. Então, o Senhor Jesus separou eles para que eles prestassem atenção o que ele ia falar. Então, toda vez que nós formos instruir alguém, falar com alguém, precise chamar a atenção, converse com essa pessoa, veja se ela está, use de alguma estratégia. O Senhor chamou à parte, separou os 12, vou falar com os 12, vou separar, e nós da mesma forma devemos fazer assim também. Amém? Vamos continuando no texto, né? Diz que os 12 discípulos no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Irmãos, a ressurreição, a bênção, a vitória só viriam 3 dias depois do sofrimento. Esta é uma sequência. O Senhor Jesus, ele sabia tudo o que ia acontecer. A perseguição, a prisão, a tortura, o sofrimento físico, a morte, mas também a vitória e a ressurreição. E nós também, irmãos, sabemos que muitas coisas acontecem na nossa vida. João 13:33, ele sempre nos... Bom, vamos dar um pulinho lá só para recordarmos e nunca esquecermos. João 16:33. E às vezes a gente só lembra desse versículo na hora que passa. João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele tem dito isso para que nós tenhamos paz. Irmãos, imagine uma pessoa que não sabe disso, se ela ficar pensando em tantas coisas que podem acontecer no dia a dia da vida dela. A pessoa não tem paz. Então ele fala, no mundo tereis aflições. Eu estou falando isso para vocês, para que vocês tenham paz, senão vocês não conseguem nem sair de casa mais. Então nem em casa, porque a qualquer hora pode entrar um bandido, a qualquer hora pode acontecer alguma coisa. Então eu tenho dito isso para que vocês em mim tenham paz. Vocês terão aflições, passarão por dificuldades, mas tenha bom ânimo. Então nós sabemos que seremos atacados, perseguidos, principalmente ainda mais nós aqui que andamos e buscamos fazer a palavra do Senhor. Mas também nós sabemos que se nós perseverarmos com Deus, se nós andarmos de acordo com a palavra de Deus, nós teremos essa paz, nós teremos a vitória, e a mesma vitória que ele fala, que eu venci o mundo, e nós estamos com o Senhor, nós venceremos essas batalhas e essas dificuldades. Mas a vitória, irmã, só tem quem crê. Quem não crê não sabe o que é essa vitória. Então nós damos um pulinho em Salmo 34:19. Salmo 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, muitas são as aflições. O Senhor fala lá, no mundo tereis aflições. Aí você vem aqui, Salmo de Davi fala, muitas são as aflições dos justos. Principalmente quem anda na palavra do Senhor. Nós temos, você está passando por aflição? Você é um justo do Senhor. Justo do Senhor. E nós não devemos nos surpreender quando vierem essas lutas, essas batalhas. Surpresa na nossa vida seria se nós não tivéssemos, porque aí a palavra do Senhor não estaria se cumprindo. Mas quanto mais nós passamos essas dificuldades, nós que estamos ouvindo a palavra, nós falamos, né? Está se cumprindo o que o Senhor Jesus falou. Essas aflições, elas estão acontecendo em nossas vidas. Então, essas coisas que acontecem, elas fazem parte do contexto do nosso dia a dia. Não é só palavra de bênção, nós somos mais que vencedores, nós somos pessoas abençoadas, mas essas dificuldades, essas lutas, elas fazem parte desse contexto. Mas nós devemos olhar os propósitos. Muitas vezes essas lutas são colheitas nossas mesmas. Muitas vezes essas dores, essas tribulações e lutas são colheitas de algo que nós plantamos lá atrás. E elas vêm. Muitas vezes são correções do Senhor nas nossas vidas. Nós teimamos em fazer alguma coisa que o Senhor não quer que nós façamos. E aí vem as lutas e as batalhas para que a gente pare de fazer o que o Senhor já falou para não fazermos. Aí nós passamos. E as correções também, muitas vezes tem alguma coisa que o Senhor está moldando em nós, mudando em nós. E aí passamos por essas correções, por esses sofrimentos e algumas tribulações, justamente para nós nos moldarmos de acordo e ficarmos de acordo com o que o Senhor Jesus quer nas nossas vidas, né? Agora, fora disso, o que não faz parte é aquele tormento espiritual exagerado, problema, o sofrimento que traz a pessoa, ela passa por sofrimentos tão grandes que ela começa a ter problemas, ela fica desnorteada mentalmente. Esse não faz parte do contexto do Senhor. Esse é demônio, nós temos que expulsar e sair com esse mal. Dificuldades, situações, essas sim acontecem, né? O incrédulo, quando ele passa por lutas, ele não sabe que o Senhor Jesus já tinha falado sobre tudo isso. Mas aquele irmão que não acredita, ele não enxerga essa vitória. Ele acha que aquilo vai ser o fim da vida dele e ele fica desesperado e ele está passando por erros. Às vezes o Senhor está querendo corrigir e ele não crê, ele continua no erro e acaba errando mais ainda. E uma das situações mais difíceis que nós passamos quando nós estamos aqui é perda.
principalmente perda de entes queridos, pessoas que nós amamos. É muito difícil quando nós vemos as pessoas que nós amamos partindo, é algo que dói o nosso coração. Mas quem crê e vive e renova as forças, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, até nesses momentos, por mais que ela vá sentir a dor da separação e tudo, não há desespero, não existe o desespero. Então nós vamos dar uma olhadinha, vamos dar um pulinho em João, essa todo mundo conhece, João 11, 25. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Irmãos, para quem conhece, está passando por uma tribulação, por uma dor, que difícil é, que conhece a palavra de Deus, e o Senhor fala: crês tu isso? Eu creio, Senhor, está na tua palavra. Então crê. Essa parte foi passageira, a pessoa foi para o Senhor. A pessoa que não conhece a palavra do Senhor, ela não sabe que aquele que crê, que conheceu, que entregou a vida ao Senhor, que desceu as águas, quando ela sair, que ela entregar esse corpinho aqui, ela vai estar junto com o Senhor. A outra pessoa lá do lado vai ficar desesperada, irmãos. Dói, irmãos, dói perder uma pessoa que você ama, dói você ver a pessoa partir, mas você tem esse amparo. A palavra do Senhor diz que aquele que crê, aquele que conhece o Senhor, mesmo morto viverá. Como? Eles creem que vai voltar. Nós cremos que Ele está com o Senhor. Nós cremos que a palavra do Senhor nos leva em que crê o Senhor Jesus e será salvo tu e os da tua casa. Nós temos várias partes da palavra que nos dá essa fortaleza. O Senhor Jesus falou: eu enviarei o Espírito Consolador, e Ele envia, irmãos. Chora, é dolorido, mas dali a pouco essa situação toda nos traz consolo. E a palavra, ela tem nos fortalecido. E é uma coisa que nós não gostamos às vezes nem de tocar no assunto, de conversar com o irmão ao passar, que é a morte. Por isso que o Senhor Jesus, Ele fala por isso falo isso, para que em mim tenhas paz. Se nós pensarmos no que o dia a dia nosso, que a qualquer momento nós podemos ir, nós íamos não ter paz. Mas as promessas que a palavra de Deus tem para aqueles que creem e obedecem a palavra, ela nos traz consolo, ela nos traz paz. A gente pode estar passando por situação e tudo, qualquer dificuldade, mas a palavra no fim ela nos traz paz. Por mais difícil, Senhor, mas eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor vai me animar, eu sei a diferença do que serve o Senhor e que não serve. E é nesse momento que eu vou mostrar, nesses momentos difíceis, eu vou levar a palavra do Senhor. E são oportunidades às vezes também, né? Então, vamos dar um pulinho lá em Atos 16:30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Irmãos, essa passagem aqui, quando Paulo e Silas estavam presos e houve um grande terremoto, as cadeias se abriram, os portões, e o carcereiro ele ficou desesperado, porque se eles fugissem e tudo, o que ia acontecer com o carcereiro? Ele seria preso. Ele seria morto. E agora, nesse momento em que ele clama aqui, ele não está falando da salvação, ele queria viver, ele não queria. Se vocês, os senhores, o que eu faço para ser salvo? Ele estava: eu não quero morrer. Se vocês fugirem, agora que caiu tudo aqui, se vocês fugirem, eu vou ser morto. O que eu faço? E ao invés de dar uma receita para ele não ser morto, eles deram a receita da vida eterna para eles. E tem muitas pessoas buscando a receita só para essa vida. E o Senhor Jesus não é, irmãos,
para essa vida. Ele é também, porque é Ele quem nos ampara. Mas o Senhor, através da salvação dele, é a vida eterna que Ele quer nos mostrar. E Ele falou, pediu alguma coisa de direção para aquele momento, e eles deram a direção para que Ele tivesse a vida eterna. E nós olhamos dessa forma. Eu presenciei justamente essa diferença de quem vive aguardando alguma coisa só para essa vida e para as pessoas que creem na vida eterna do Senhor, naqueles que colocam as pessoas diante do Senhor. Então, quando nós, irmãos, buscarmos o Senhor, nós colocamos diante do Senhor todas as pessoas e pedimos para que o Senhor salve a nós e que a nossa casa também, os nossos filhos, que estejam todos diante do Senhor, os nossos familiares, as pessoas que nós amamos. Por isso que nós não podemos perder oportunidades de falar do Senhor, porque a morte acontece de uma hora para outra. Nós nunca imaginamos a hora que isso acontece, e acontece de uma forma que nós não estamos preparados. Parece que às vezes nós estamos preparados para outras situações, quando nós estamos pensando em uma pessoa, nós não sabemos os propósitos, mas os propósitos do Senhor são sempre os melhores, né? E então é essa receita, irmãos. Crer incondicionalmente. Crer quando o médico pega e fala, não tem mais chance, não tem mais o que fazer. Aí você pega e fala, mas o meu Deus é o Deus do impossível e eu creio nesse meu Deus. Quando alguém fala, esse seu filho aí não tem mais jeito não, nem te ouve mais, não está nem querendo saber, não está mais nem aí, fala, mas o meu Deus muda essa situação num piscar de olhos, este é o meu Deus. Numa situação, eu estou quase vendendo almoço para comprar janta. A palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é a nossa busca pela palavra de Deus. É isso que tem que nos fortalecer, buscarmos a palavra do Senhor. Maravilhoso. Por quê? Porque nós passamos essas dificuldades, né? Depende de nós diminuirmos este sofrimento, né? Crer e obedecer na palavra do Senhor é a forma mais eficaz de diminuir o sofrimento. Vamos dar um pulinho lá na primeira carta de João. Primeira carta de João 5:10 diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém? Irmãos, a nossa vida está inteira nas mãos do Senhor, e a diminuição do sofrimento depende desta decisão, depende de uma decisão nossa, e que todos nós aqui sejamos inteligentes. Qual é a decisão? Crer no Senhor Jesus, crer na palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor. Isso faz diminuir o sofrimento. Quando vêm as batalhas, quando vêm as lutas, nós lembramos da palavra, buscamos ao Senhor, e isso nos traz a paz que o Senhor nos disse que teríamos, quando toda vez que nós precisarmos, clamamos a Ele, e Ele nos traz o Espírito Consolador e a sua paz. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Eu quero compartilhar com vocês o que diz Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse texto nos revela que não devemos lutar contra pessoas. Devemos sim perdoá-las e amá-las, seja qual for a ação delas. É ordem de Deus. Mas devemos expulsar, devemos combater, lutar contra os espíritos malignos e enganadores, demônios que manipulam e dominam a mente das pessoas, enganando-as e tornando-as más.
espíritos que agem na mente, levando pessoas ao crime, trazendo doença, miséria, vício, medo, depressão, doenças mentais, perversões sexuais, corrupção e toda a série de males. Tais espíritos malignos, demônios, têm a principal meta de nos destruir, roubando a nossa salvação. Esses espíritos enganam boas pessoas. Só o Espírito Santo de Deus tem legalidade espiritual para agir em nossas vidas. Em João 8,44 revela que o diabo é o pai da mentira e líder de todos os espíritos que usam o engano e a mentira para nos afastar do verdadeiro Evangelho de Cristo, o Evangelho que cura, que liberta e que salva. Era a prática constante do Senhor Jesus combater tais espíritos enganadores. Há mais de 200 citações no Novo Testamento. Seja discípulo do Senhor, seja um imitador de Cristo e combata-os também. É ordem do Senhor, obedeça. Perdoe e ame as pessoas, mas combata e expulse os espíritos malignos, os espíritos enganadores, para que as pessoas sejam curadas e sejam libertas. Obedeça a ordem do Senhor, curai enfermos, expulsando espíritos, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Cante! Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, não, venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, o Deus impossível que me faz prevalecer. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste, para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.